Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, A Face Oculta de Eva, As Mulheres do Mundo Árabe, de Naval Saadawi. E eu quero ler um trecho. Esse livro fala muita coisa importante. Antes de ficar inventando ou repetindo histórias sobre as mulheres do mundo árabe, gostaria de incentivar você a pesquisar, a ler a respeito e não simplesmente repetir preconceitos e estereótipos nas mídias. Então, por isso, decidi ler um trecho deste livro que eu recomendo demais. Fala, inclusive, sobre circuncisão feminina, sabe? Fala muita coisa. Este livro, especificamente, é lançamento 2023, então é uma recomendação atualizadíssima. Quero ler um trecho que vai falar sobre as mulheres na história pré-islâmica. A sociedade pré-islâmica era composta de numerosas tribos que viviam no deserto e em cidades sobre várias situações econômicas. Algumas eram mais ou menos matriarcais na estrutura, como as de Canda e Gadila. Reis anteriores ao período do Islã às vezes tomavam o nome de suas mães, como no caso de Omar e Hind. O próprio profeta se orgulhava de sua descendência das mulheres de sua tribo e costumava dizer de si mesmo: Eu sou o filho de El-Awatek, da tribo Solayem, Atika blin Hilal, Atika blin Moura, Atika blin et Alcas, todas as mulheres de sua tribo. A sociedade árabe, nesse período, Gaélia, representou um cruzamento entre os sistemas matriarcal e patriarcal, onde, entretanto, o homem mandava. Nesse período, refletiu-se o gradual desaparecimento das características matriarcais dentro de uma sociedade que tinha passado para o estágio patriarcal como resultado do controle exercido por homens sobre a economia e sobre a religião. As mulheres nas áreas desertas e oásis gozavam de um grau maior de liberdade do que as mulheres das cidades, porque eram envolvidas na obtenção dos meios de sobrevivência. Essas mulheres do deserto também se misturavam livremente com os homens e não portavam véu. Deuses e deusas eram conhecidos na era pré-islâmica e os árabes acreditavam que o deus ou a deusa de cada tribo desempenhava um papel ativo na guerra, combatia para assegurar a vitória para seu povo. As tribos, portanto, costumavam ir para a guerra levando pinturas ou estátuas de seus deuses ou deusas. Abu Sufyan, um dos líderes de Quraysh, fez seus porta-estandartes levando El-Lat e Oza na batalha contra os muçulmanos, em Ahad. El-Lat e Oza eram ambas as deusas e com Hind constituíam uma força feminina que trouxe a vitória sobre os muçulmanos e reforçou a fé da tribo em seu próprio poder. Entretanto, se vencida, a tribo frequentemente renunciava a seu deus fraco e adotava o deus da tribo vencedora, ou da tribo conhecida por sua coragem marcial. O resultado foi que a adoração de certos deuses se tornou preponderante e o número de deuses diminuiu com o tempo. A importante posição ocupada por algumas deusas era um símbolo do prestígio relativamente mais alto gozado por mulheres na sociedade tribal árabe e um reflexo da sociedade matriarcal que ainda restavam e eram proeminentes em algumas tribos. Esses aspectos do matriarcado talvez sejam a razão que explica o papel relativamente importante desempenhado pelas mulheres, tanto no período pré-islâmico como na primitiva sociedade islâmica, e se manifesta em muitas mulheres, caracterizadas por sua forte personalidade, sua habilidade para argumentar e convencer, e sua atitude positiva em relação à vida social e pessoal. Muitas delas eram tribos ativas nos campos da produção, comércio e negócios. Como resultado dessa participação na atividade econômica, lado a lado com os homens, as mulheres adquiriram personalidade independente, tanto dentro como fora do lar, e eram muitas vezes livres do Islã. Costumava até acontecer que uma mulher praticasse a poliandria e desposasse mais de um homem. Essa forma de arranjo marital era chamada zawaj el-muharrar.
ou casamento compartilhado. A mulher não era permitido ter mais do que 10 maridos, e se ela passasse desse limite, era qualificada como prostituta. Aisha, a esposa do profeta, descrevendo o período Garrélia, diz: o grupo podia atingir o número de 10. Eles podiam chegar-se à mulher e penetrar nela. Quando ela engravidava, chamavam-o e nenhum deles podia recusar-se a vir a seu encontro. Eles se reuniam ao redor dela e ela lhes dizia: vocês sabem o que aconteceu. Agora dei à luz uma criança. Ela é filho de vocês. Então ela nomeava o homem que ela queria como pai guardião da criança e o homem não podia recusar. As-Sahami menciona em seus escritos que quando uma beduína se divorciava de seu marido, ela mudava a porta de sua tenda para o lado oposto, de maneira que se fosse leste, se tornava oeste, se fosse sul, se tornava norte. Uma vez feita essa mudança, o divórcio era imediato. Antes do advento do Islã, os árabes praticavam uma forma de casamento chamada istibda. Mais uma vez, temos uma descrição gráfica do que isso era na realidade por meio das palavras de Aisha. Quando uma mulher se livrava de seu período menstrual e, portanto, estava pura, o marido lhe pedia para ir procurar o nome de um homem e deitar-se com ele. O marido, então, se conservava longe dela até que ficassem evidentes os sinais indicando que ela havia sido fecundada pelo homem com quem tinha se deitado. Normalmente, o homem escolhido era uma das figuras importantes da cidade, sendo o objetivo ter um filho que pudesse herdar suas altas qualidades. Mas uma vez que a prova de sua gravidez estivesse fora de dúvida, o marido, com toda a probabilidade, reassumia suas relações sexuais com ela. A criança, quando nascia, era considerada prole do pai legal e não do grande homem com quem a sua esposa havia se deitado. E assim vai esse capítulo, trazendo muitas descrições a respeito da realidade das mulheres na sociedade pré-islâmica, né? E aqui há uma grande diferença entre Islã e árabe. Então, as mulheres árabes, nem todas eram muçulmanas, islâmicas, e isso precisa estar sempre evidenciando. Inclusive, aqui, essas duas deusas pré-islâmicas que são citadas, Elat, o Alat, né, e Oza, essas mesmas duas deusas são citadas no livro A Origem de Javé, por Thomas Homer, trazendo uma teoria. E olha, como é importante sabermos, o próprio Thomas Homer, ele vai trazer a hipótese de que essas duas deusas tiveram alguma relação com o culto em Judá, e as pedras, os elementos dentro da Arca da Aliança poderiam constar como representantes dessas duas deusas. Isso está no livro Origem de Javé. E nós temos aqui também os dados a respeito dessas deusas. Vou indicar veementemente que você adquira esse livro e que conheça a cultura, a sociedade, a história das mulheres árabes, a realidade, e saiba também distinguir, porque nós não podemos falar que todos os países em que o Islã é uma religião proeminente, as mulheres são tratadas da mesma maneira. Nós temos que ter muito cuidado e repetir generalizações, estereótipos e falácias com fundamento em islamofobia, em xenofobia, em todo tipo de preconceito. Então, por isso a dica de leitura da semana, A Face Oculta de Eva, trazendo a realidade histórica, sociológica, antropológica das mulheres no mundo árabe. Boa semana e boas leituras.